Quando o marido trouxe a amante para casa e expulsou sua esposa, ela apenas lhe entregou um exame médico e disse: "Espero que ela cuide de você quando estiver desamparado." Ao ler o que estava escrito no exame, o homem ficou em choque. Vitória e Gustavo se casaram jovens, cheios de planos e promessas para o futuro. Eles não tinham muito dinheiro, mas acreditavam que o amor era suficiente para superar qualquer dificuldade. O apartamento onde moravam era pequeno, com móveis simples e uma decoração improvisada, mas isso não importava. Eles riam ao comer macarrão instantâneo no chão da sala e faziam planos para quando as coisas melhorassem. Gustavo sempre dizia que um dia teriam uma casa grande, com um quintal para os filhos brincarem e uma cozinha onde Vitória poderia cozinhar as receitas que tanto sonhava aprender. No início, a vida era uma mistura de dificuldades e esperança. Gustavo trabalhava incansavelmente em uma empresa pequena, onde mal ganhava o suficiente para pagar as contas. Vitória fazia bicos como designer, tentando juntar algum dinheiro para os dois. Às vezes, o salário dele não durava até o fim do mês, e eles precisavam apertar o orçamento. Mesmo assim, nunca faltavam promessas e sonhos. Nos fins de semana, caminhavam pelo bairro olhando casas à venda, imaginando como seria morar em um lugar maior. Riam dos preços absurdos, mas juravam que um dia chegariam lá. O casamento ainda tinha aquele clima de início, onde tudo era empolgante. Os dois gostavam de cozinhar juntos, mesmo quando erravam a receita e precisavam pedir pizza no final. À noite, deitados no colchão no chão da sala, falavam sobre o futuro. Gustavo queria abrir o próprio negócio, se tornar um empresário de sucesso. Vitória sonhava em ser mãe, ter filhos correndo pela casa, criar uma família cheia de amor. Eles se abraçavam forte, acreditando que tudo daria certo. O tempo passava, e mesmo com os desafios, os dois ainda se olhavam com aquele brilho nos olhos de quem acredita no amanhã. Os anos foram trazendo mudanças. Gustavo conseguiu uma promoção e passou a ganhar um pouco mais. Isso significava menos tempo em casa e mais horas no trabalho, mas ele garantia que era por um bom motivo. Vitória sentia falta dele, mas tentava entender. "Só mais um pouco, amor. Logo a gente vai ter tudo o que sempre quis." Ela sorria e dizia que confiava nele. Aos poucos, foram conseguindo melhorar de vida. Conseguiram trocar os móveis velhos por novos, viajar uma vez ou outra, sair para jantar sem precisar olhar o preço no cardápio. Parecia que o futuro que tanto sonhavam estava começando a acontecer. Apesar das pequenas conquistas, algo sutil começou a mudar. Gustavo passou a chegar cada vez mais tarde, sempre cansado e distraído. Vitória tentava puxar conversa, mas ele parecia distante, preocupado demais com o trabalho. "Você tá estranho", ela comentava de vez em quando. Ele negava, dizia que era apenas o estresse, que tudo valeria a pena no final. Ela queria acreditar, queria manter a sensação de que tudo ainda era perfeito. Mas no fundo, sentia que algo estava diferente. Os jantares animados viraram refeições silenciosas. Os abraços demorados se tornaram rápidos. As conversas sobre o futuro começaram a parecer monótonas, sem o mesmo entusiasmo de antes. Vitória tentava ignorar a sensação de que estavam se afastando, mas era impossível não perceber. Ainda assim, se agarrava à ideia de que era só uma fase. Todo casal passa por momentos difíceis, certo? Ela repetia isso para si mesma, torcendo para que estivesse certa. Para Gustavo, o foco era um só: vencer na vida. Ele queria que Vitória tivesse orgulho dele, que olhasse para trás e visse que todo o esforço valeu a pena. Só que no processo, foi se esquecendo de pequenas coisas. Esquecia de perguntar como foi o dia dela, de elogiar quando ela fazia algo novo, de dizer que a amava sem que fosse uma resposta automática. Vitória, por sua vez, tentava se convencer de que o amor continuava ali, apenas escondido sob o peso da rotina. Mas a verdade é que algo essencial estava se perdendo. O que antes era uma história de cumplicidade começou a se tornar uma rotina previsível. Vitória começou a sentir falta daquele Gustavo do começo, o cara que fazia planos com brilho nos olhos. Ele ainda dizia que a amava,
mas sem a mesma intensidade. E talvez, sem perceber, ela também começou a mudar. Os dias que antes pareciam cheios de possibilidades passaram a ser apenas dias. O casamento ainda existia, mas aquela chama do início parecia cada vez menor. Mesmo assim, Vitória não pensava em desistir. Para ela, casamento era sobre enfrentar dificuldades juntos, não apenas viver os momentos bons. Ela se agarrava às lembranças do passado, aos sonhos que construíram lado a lado. Afinal, tinham prometido um ao outro que nunca deixariam nada nem ninguém os separar. Ela ainda acreditava que tudo voltaria a ser como antes. Mal sabia que o futuro reservava desafios que colocariam à prova tudo o que haviam construído juntos. Vitória sentiu o coração acelerar quando viu o teste de gravidez. 2 listras bem marcadas. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que aquilo significava. Segurou o exame com as mãos trêmulas e olhou para o espelho. Ela estava grávida. Uma mistura de felicidade e nervosismo tomou conta do seu peito. Não era algo planejado, mas também não era algo que ela temia. Pelo contrário, sempre quis ser mãe. Respirou fundo, se imaginando contando para Gustavo. Ele ficaria surpreso, talvez assustado no começo, mas depois se alegraria. Pelo menos, era assim que ela esperava que acontecesse. Quando Gustavo chegou do trabalho naquela noite, Vitória segurou a ansiedade até o momento certo. Durante o jantar, colocou o teste de gravidez sobre a mesa, ao lado do prato dele. Ela sorriu, esperando aquela reação típica de filme. Olhos arregalados, um instante de choque e, em seguida, um abraço apertado cheio de emoção. Mas não foi assim. Gustavo franziu a testa, pegou o exame com cuidado e ficou em silêncio por alguns segundos. "Você tá brincando?" ele perguntou, sem demonstrar nenhuma animação. Vitória riu sem graça. "Não. Eu tô grávida, amor." Ele soltou um suspiro pesado e passou as mãos pelo rosto. "Vitória, agora não. A gente não tem dinheiro nem espaço para isso. Como é que a gente vai dar conta?" O que deveria ser um momento feliz virou um peso. Vitória sentiu um aperto no peito ao perceber que Gustavo não estava feliz. Ele não correu para abraçá-la, não sorriu, não perguntou como ela estava se sentindo. Em vez disso, começou a listar os problemas. O apartamento era pequeno, o dinheiro era curto, o trabalho dele ainda não era estável. Tudo parecia uma justificativa para dizer que aquele bebê não deveria existir. Vitória tentou argumentar, dizer que eles dariam um jeito, que muitas famílias começavam sem ter tudo resolvido. Mas Gustavo não queria ouvir. Ele estava preocupado, irritado, e por mais que tentasse esconder, decepcionado. Nos dias seguintes, o clima entre os dois ficou pesado. Vitória queria falar sobre a gravidez, mas toda vez que tocava no assunto, Gustavo mudava de assunto ou ficava visivelmente incomodado. Até que, um dia, ele disse o que realmente pensava. "Vitória, eu acho que agora não é a hora certa. Se a gente seguir com isso, vai ser um inferno. Eu não quero que nosso filho passe por dificuldades por uma escolha precipitada." Ela sentiu um nó na garganta. "Então você quer que eu tire o bebê?" perguntou com a voz baixa. Gustavo desviou o olhar, cruzou os braços. "Eu só acho que seria o melhor pra gente, só isso." Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Vitória passou dias em conflito. Amava Gustavo, queria um futuro com ele, mas não conseguia aceitar que a solução para o problema fosse simplesmente apagar aquela vida que estava crescendo dentro dela. Mas ao mesmo tempo, o medo começou a crescer. Medo de criar um filho sem apoio, de destruir o casamento, de se tornar um peso para o homem que amava. Gustavo era tudo para ela, e a ideia de perder o relacionamento a deixava apavorada. Então, depois de muito choro, depois de noites sem dormir, ela tomou a decisão. O dia do procedimento foi silencioso. Gustavo a levou até a clínica sem dizer uma palavra. Vitória olhava pela janela do carro, sentindo como se estivesse dentro de um pesadelo. Queria que alguém dissesse que ela não precisava fazer aquilo, que tudo ficaria bem, que daria um jeito. Mas ninguém disse.
Ela entrou sozinha, passou por tudo sozinha, e quando saiu, sentia como se uma parte dela tivesse ficado lá dentro. Gustavo segurou sua mão no caminho de volta, mas não disse nada, e Vitória, pela primeira vez no casamento, sentiu que não podia contar com ele. Nos dias que seguiram, Vitória tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro dela havia mudado. Quando olhava para Gustavo, não via mais o mesmo homem que a fazia sonhar com o futuro. Ela ainda o amava, mas agora carregava uma ferida invisível que ele nunca entenderia. Ele, por outro lado, parecia aliviado, como se finalmente as coisas tivessem voltado ao normal. Só que para ela, nada mais era normal. Os meses passaram, e o assunto nunca mais foi mencionado. Mas Vitória começou a perceber algo estranho. Seu corpo parecia diferente, suas emoções estavam instáveis, e um dia, movida por uma intuição que não conseguia ignorar, decidiu ir ao médico. Quando recebeu o diagnóstico, sentiu o chão sumir sob seus pés. A interrupção da gravidez havia causado complicações, e agora as chances de ela engravidar novamente eram mínimas. Ela saiu do consultório em choque, sem saber o que fazer. O sonho de ser mãe, que um dia pareceu tão possível, agora estava escorrendo pelos seus dedos. Quando contou para Gustavo, esperava alguma reação forte. Talvez arrependimento, talvez tristeza. Mas ele apenas respirou fundo e disse: "A gente vai ficar bem, amor. A gente já tem um ao outro, e isso é suficiente." Mas para Vitória, não, era suficiente. Ela queria uma família. Queria aquele filho que ele não quis. E agora, talvez nunca mais pudesse ter. Foi naquele momento que algo dentro dela se quebrou de vez. Ela sorriu para ele. Um sorriso vazio, e acenou com a cabeça. Mas por dentro, soube que aquele casamento nunca mais seria o mesmo. O tempo passou, mas aquela sensação de vazio nunca deixou Vitória completamente. Ela tentava seguir em frente, tentava sorrir quando Gustavo chegava do trabalho e perguntava como tinha sido o dia. Mas algo dentro dela estava diferente. Era como se uma parte essencial tivesse sido arrancada e ela estivesse apenas continuando. Algumas noites, quando Gustavo já estava dormindo, ela ficava acordada olhando para o teto, imaginando como teria sido se tivesse seguido seu coração. Será que teria sido difícil? Com certeza, mas talvez tivesse valido a pena. Talvez, se tivesse escolhido diferente, não sentisse esse buraco que parecia nunca se fechar. Ela não falava sobre isso, nunca mais tocou no assunto, nunca mais mencionou o bebê que não teve. Gustavo parecia ter arquivado aquele momento como uma decisão difícil, mas necessária, e agora queria apenas seguir em frente. Vitória tentou fazer o mesmo, mas toda vez que via uma mulher grávida na rua ou um bebê sorrindo no carrinho, sentia o estômago revirar. Sentia inveja, culpa, tristeza e raiva ao mesmo tempo. Ela não podia mais ter um filho, e a única chance que teve foi tirada dela antes mesmo de existir de verdade. No começo, achou que com o tempo aquela dor diminuiria, mas ao contrário do que imaginava, ela só foi ficando mais forte. Os meses passaram, e aquela angústia silenciosa começou a se transformar em algo maior. Era como se, sem perceber, sua mente estivesse guardando todas as mágoas, acumulando tudo que nunca disse. Ela olhava para Gustavo e se perguntava: será que ele sentia pelo menos um pouco do que ela sentia? Será que ele se arrependia? Mas ele nunca demonstrava nada. Continuava vivendo normalmente, focado no trabalho, fazendo planos para o futuro, como se nada tivesse acontecido. Foi quando percebeu que, enquanto ela carregava aquela dor todos os dias, Gustavo tinha simplesmente seguido em frente. Sem peso na consciência, sem olhar para trás. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Porque significava que, no fim das contas, a dor daquela escolha era só dela. O casamento começou a mudar de uma forma sutil. Não, foi de uma hora para outra. Não teve uma grande briga ou uma conversa definitiva. Foi um processo lento, quase invisível, mas constante. Vitória parou de fazer perguntas sobre o trabalho dele.
parou de tentar puxar conversa sobre o futuro. Aos poucos, as palavras entre eles foram diminuindo. Gustavo também percebeu que ela estava diferente, mas não sabia exatamente o motivo. Algumas vezes, perguntava se estava tudo bem, e Vitória respondia com um sorriso pequeno e "Tô, só cansada". Ela não queria brigar, não queria transformar aquilo em uma guerra, mas ao mesmo tempo, sentia que estava cada vez mais distante do homem que, um dia, foi seu melhor amigo. Antes, eles eram um casal que fazia planos juntos, que sonhava junto. Agora, pareciam apenas duas pessoas dividindo o mesmo espaço, cada um preso nos próprios pensamentos. No trabalho, Gustavo começou a se dedicar ainda mais. Passava mais tempo fora de casa, chegava tarde, muitas vezes já exausto demais para qualquer conversa. No fundo, Vitória sabia que ele fazia isso porque queria dar uma vida melhor para os dois. Mas para ela, nada disso importava mais. De que adiantava um futuro confortável se o presente estava vazio? De que adiantava ter dinheiro se ela sentia que não tinha mais ninguém ao lado dela de verdade? Ela tentou encontrar distrações. Voltou a focar mais no trabalho. Começou a sair mais com as poucas amigas que ainda restavam. Mas, no fundo, nada preenchia o que realmente faltava. Quando alguém comentava sobre filhos, sobre maternidade, ela sorria e mudava de assunto rapidamente. Não queria que ninguém percebesse o que ela sentia. Não queria que ninguém soubesse que por trás daquele sorriso existia uma mulher que não conseguia se perdoar pela escolha que fez. Gustavo, por outro lado, parecia estar cada vez mais confortável com a vida que tinham. Ele não percebia, ou preferia não perceber, o quanto Vitória estava se afastando. Quando saíam juntos, as conversas eram sempre as mesmas. Quando estavam em casa, ele se distraía com o celular ou com o trabalho. Vitória se perguntava se ele ainda a enxergava como antes, ou se, assim como tudo ao redor, ela também tinha se tornado apenas parte do cenário. Uma noite, deitada na cama, Vitória finalmente entendeu o que estava acontecendo. O que doía não era só a perda do bebê. O que doía era a sensação de que, naquele momento crucial da vida deles, ela esteve completamente sozinha. Que a pessoa em quem mais confiava não segurou sua mão, não ofereceu conforto, não tentou entender. E agora, mesmo sem perceber, ela carregava essa ferida todos os dias, enquanto Gustavo seguia em frente como se nada tivesse acontecido. E, pela primeira vez desde o início do casamento, Vitória começou a se perguntar se ainda fazia sentido continuar ali. Gustavo sempre teve justificativas para tudo. O trabalho exigia demais. As reuniões duravam até tarde. Os jantares com clientes eram necessários para fechar negócios. E Vitória acreditava. Ou pelo menos tentava acreditar. Porque no fundo, sabia que não era só isso. O homem que, um dia, chegava ansioso em casa para contar como foi o dia, agora parecia estar sempre fugindo. Ele já não fazia questão de estar ali. O celular, que antes ficava largado na mesa, agora nunca saía do bolso. As mensagens chegavam tarde da noite, e mesmo sem nenhuma prova concreta, Vitória sentia que algo estava acontecendo. Foi numa dessas noites que tudo mudou. Gustavo estava fora há horas, supostamente em uma reunião. Vitória, cansada da ausência e das desculpas, mandou uma mensagem. "Tá demorando hoje, né?" Ele visualizou e respondeu seco. "Acabando aqui, já vou." Ela tentou não pensar demais naquilo, mas uma sensação estranha tomou conta dela. Alguma coisa não encaixava. Minutos depois, enquanto lavava a louça, o celular dele vibrou na bancada. Uma notificação acendeu a tela por um instante. O nome de uma mulher que ela não conhecia. O coração dela disparou. Não queria ver, não queria saber. Mas algo dentro dela já sabia. Gustavo conheceu Raquel por acaso, ou pelo menos foi o que ele disse para si mesmo. Era garçonete de um restaurante onde ele costumava almoçar quando estava na correria do trabalho. No começo, era só uma troca de sorrisos, piadas rápidas enquanto ela trazia o cardápio. Mas com o tempo, aquilo virou um jogo. Gustavo gostava da atenção dela, do jeito leve com que falava, da forma como ria das histórias que ele contava.
Raquel o fazia se sentir jovem de novo, diferente de casa, onde tudo parecia um peso. E, antes que pudesse perceber, já estava marcando encontros fora dali. A primeira vez que ele a beijou, sentiu um alívio estranho. Não culpa, não medo de ser descoberto. Apenas um alívio, como se tivesse encontrado uma pausa na rotina sufocante, que era sua vida ao lado de Vitória. Foi só um beijo, pensou. Nada demais. Mas no fundo, sabia que aquilo não pararia por ali. E não parou. Os encontros se tornaram mais frequentes. O que antes era um erro ocasional virou um hábito. Ele inventava compromissos, aumentava a carga de trabalho, saía mais cedo de casa. Raquel estava sempre disponível, sempre disposta a ouvi-lo sem julgamentos. Vitória, sem perceber, perdia cada vez mais espaço na vida dele. No começo, Gustavo dizia para si mesmo que ainda amava sua esposa, que aquilo não significava nada. Mas aos poucos, foi percebendo o quanto se sentia diferente ao lado de Raquel. Com ela, não precisava fingir. Não precisava medir palavras ou evitar conversas difíceis. Ele gostava da forma como ela o olhava, como se ele ainda fosse aquele homem cheio de sonhos, e não alguém esmagado pelo peso das responsabilidades. E sem perceber, começou a criar uma versão de si mesmo que só existia ao lado dela. Vitória, por outro lado, tentava se convencer de que tudo estava bem. Ela não queria ser aquela esposa desconfiada, que vasculha mensagens ou faz perguntas demais. Mas as evidências estavam ali, espalhadas em detalhes que só quem ama percebe. O cheiro de perfume diferente. A forma como Gustavo desviava o olhar quando ela perguntava sobre o dia. O jeito impaciente com que ele respondia quando ela tentava puxar conversa. Aos poucos, ele estava se afastando. E Vitória sentia isso em cada silêncio, em cada desculpa, em cada noite que dormiam virados para lados opostos. Uma noite, Gustavo chegou mais tarde do que o normal. Vitória estava sentada no sofá, esperando. "Onde você estava?" perguntou sem rodeios. Ele revirou os olhos e jogou as chaves na mesa. "Trabalho, onde mais?" Vitória cruzou os braços. "Gustavo, eu não sou idiota. Você anda estranho. Sempre no celular, sempre ocupado, sempre distante. Me diz a verdade." Ele suspirou, irritado. "Você tá paranoica. Só porque eu trabalho muito agora quer dizer que tô traindo você?" Ela sentiu um aperto no peito. Ele não tinha negado. Apenas virado o jogo contra ela. Vitória queria acreditar nele. Queria pensar que era coisa da sua cabeça. Mas algo dentro dela já sabia que não era. Só não sabia ainda se estava pronta para descobrir toda a verdade. Raquel segurava o teste de gravidez com as mãos suadas. 2 listras. Positivo. Ela sentiu o estômago revirar. Nunca tinha planejado aquilo. Nunca sequer pensou nessa possibilidade com Gustavo. O que eles tinham era intenso, divertido, mas sempre foi algo fora da realidade, longe de qualquer tipo de compromisso. Agora, de repente, tudo mudava. O coração dela batia forte enquanto tentava absorver a notícia. Ela sabia que precisava contar para ele. Mas como? Como ele reagiria? E, principalmente, o que aconteceria com eles depois disso? A cabeça de Raquel estava uma bagunça quando mandou a mensagem. "Preciso falar com você. É sério." Gustavo respondeu rápido. "Tudo bem?" Ela demorou um pouco antes de responder. "Prefiro te contar pessoalmente." Ele sugeriu um jantar no apartamento dela naquela noite. Raquel passou o dia inteiro ansiosa, repassando as palavras na cabeça, tentando encontrar uma forma de dizer aquilo sem assustá-lo. Mas sabia que não havia jeito fácil. Quando Gustavo chegou, parecia tranquilo, como se aquela fosse apenas mais uma noite qualquer. Ele a beijou. Perguntou como tinha sido o dia e pegou uma cerveja na geladeira. Raquel o observou por um momento, tentando imaginar a reação que teria. Será que ele ficaria feliz? Ou seria como Vitória contou que foi com ela? Porque sim, Raquel sabia da história. Já tinha ouvido Gustavo mencionar, meio por cima, sobre a gravidez indesejada do passado. Ele não entrou em detalhes, mas deixou claro que não era o momento certo. Agora,
anos depois. Será que algo tinha mudado? Ela respirou fundo. Gustavo, eu preciso te contar uma coisa. Ele percebeu o tom sério e deixou a garrafa na mesa. O que foi? Raquel engoliu em seco. Eu tô grávida. O silêncio tomou conta do apartamento. Gustavo ficou olhando para ela como se não tivesse entendido direito. O quê? Raquel confirmou com a cabeça. Eu fiz o teste hoje de manhã. Deu positivo. Ele piscou algumas vezes, desviou o olhar e soltou um suspiro longo. Então passou as mãos no rosto, apoiando os cotovelos nos joelhos. Isso não pode estar certo. Raquel sentiu um aperto no peito. Era exatamente a reação que temia. Tá certo, Gustavo. Eu fiz 2 testes. Ele balançou a cabeça, nervoso. Isso não estava nos planos, Raquel. Como isso aconteceu? Ela revirou os olhos, irritada. Como você acha que aconteceu? Ele ficou calado por um instante, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso pensar. Aquela frase fez algo dentro de Raquel se quebrar. Precisar pensar? Como se ela tivesse qualquer escolha agora. Como se pudesse simplesmente fingir que nada estava acontecendo? Ela cruzou os braços, tentando manter a calma. O que você quer dizer com isso? Gustavo passou a mão pelos cabelos, claramente tenso. Eu não sei, Raquel. Isso muda tudo. Ela sentiu um nó na garganta. Muda tudo pra você, porque pra mim já mudou. Gustavo ficou em silêncio, olhando para o chão. Raquel esperou. Queria que ele dissesse algo que aliviasse aquela angústia. Mas nada veio. Apenas o peso daquela conversa pairando entre os dois. Ela sentiu uma mistura de raiva e frustração. O homem que sempre parecia tão seguro, tão cheio de controle sobre a própria vida, agora estava ali, perdido, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, ele finalmente falou. Eu não posso deixar você passar por isso sozinha. Eu vou ajudar. Mas sua voz não tinha nenhuma convicção. Raquel cruzou os braços. E Vitória? Gustavo fechou os olhos por um segundo. Aquela era a pergunta que ele não queria ouvir. Ele já traía a esposa há meses, mas aquilo era diferente. Enquanto tudo se resumia a encontros secretos, ele conseguia fingir que sua vida seguia como antes. Mas agora, com um filho no meio, tudo mudava. Ele sabia que não poderia esconder isso para sempre. Uma hora ou outra Vitória descobriria, e naquele momento, ele ainda não fazia ideia de como lidar com isso. Raquel percebeu a hesitação dele e sentiu um gosto amargo na boca. Você não vai contar pra ela, né? Gustavo não respondeu de imediato. Ficou olhando para a mesa, evitando encará-la. Então, finalmente falou. Ainda não. Raquel soltou uma risada incrédula. Então você quer que eu fique aqui sozinha esperando você decidir o que fazer? Gustavo respirou fundo. Raquel, eu preciso de tempo. Ela balançou a cabeça decepcionada. Tempo, Gustavo, um filho não espera. Ele sabia disso. Sabia que cada dia que passava tornava aquela situação mais complicada. Mas a verdade era que ele ainda não conseguia se imaginar contando para Vitória. Não conseguia imaginar sua esposa olhando para ele com decepção, talvez ódio, depois de tudo o que passaram. Mas ao mesmo tempo, não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo com Raquel. Ele estava preso, sem saída, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida estava fora de controle. Raquel percebeu que não conseguiria mais nada dele naquela noite. Pegou sua bolsa e jogou sobre a mesa. Você quer tempo? Tudo bem, mas não espera que eu fique aqui te esperando para sempre. Gustavo apenas assentiu, sem dizer mais nada. Ele sabia que tinha estragado tudo. Só ainda não sabia o tamanho do estrago que estava prestes a vir. A primeira dor veio de repente, no meio da madrugada. Gustavo acordou sentindo um aperto no estômago, como se algo estivesse rasgando por dentro. Levantou devagar, respirando fundo, tentando ignorar. Pensou que fosse só alguma coisa que comeu.
Talvez aquele jantar apressado na rua, ou o estresse acumulado dos últimos meses. Foi até o banheiro e ficou se olhando no espelho. Estava mais magro. Não muito, mas o suficiente para notar. O rosto parecia cansado, os olhos fundos. Suspirou e voltou para a cama, sem dizer nada para Vitória, que dormia ao lado, alheia ao que acontecia. Nos dias seguintes, a dor voltou algumas vezes, sempre rápida, mas intensa o bastante para incomodar. Gustavo passou a ter azia constante, um gosto amargo na boca que não ia embora. O apetite diminuiu. Ele adorava comer, sempre foi daqueles que limpava o prato sem pensar 2 vezes. Agora, às vezes, a comida parecia sem graça, e a cada refeição sentia o estômago revirar. Mas não deu muita importância. Devia ser só estresse. Ou quem sabe, a idade começando a pesar. Preciso me cuidar melhor, pensou, enquanto tomava mais um café para aguentar o dia. Vitória notou as mudanças. Você tá comendo menos, comentou um dia, observando o prato dele quase intocado. Gustavo deu de ombros. Sem fome. Ela franziu a testa. Você tá estranho, tá sempre cansado, tá ficando mais magro. Ele revirou os olhos, impaciente. Vitória, pelo amor de Deus, para de exagerar. Eu só tô com muito trabalho. Ela quis insistir, mas conhecia bem aquele tom. Se continuasse, ele ficaria irritado, se fecharia ainda mais. Então suspirou e deixou pra lá, mas a preocupação ficou ali, martelando. As semanas passaram e os sintomas começaram a piorar. A dor já não era só um incômodo ocasional. Agora, vinha forte, dobrava Gustavo no meio do expediente, fazia ele suar frio. Ele começou a sentir uma fraqueza estranha, um cansaço que não fazia sentido. Dormia a noite inteira e ainda assim acordava esgotado. Mas teimoso, não falava nada para ninguém. Se convencia de que era só uma fase, que logo melhoraria. Tinha coisas mais urgentes para se preocupar. Até que um dia, no meio de uma reunião, sentiu uma tontura tão forte que precisou se segurar na mesa para não cair. O escritório ficou em silêncio por um segundo. Tá tudo bem? Perguntou um dos sócios. Gustavo forçou um sorriso. Só um mal-estar, coisa boba. Mas por dentro, sentiu um alerta se acender. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Quando chegou em casa naquela noite, Vitória o observou com atenção. Gustavo, você tá péssimo. Ele riu, tentando disfarçar. Obrigado, amor. Muito gentil da sua parte. Mas ela não estava brincando. Tô falando sério. Você tá branco. Parece que não dorme há dias. E você mal jantou de novo. Gustavo suspirou, impaciente. Eu tô bem, Vitória. Para de drama. Mas no fundo, ele mesmo não acreditava. Mais nisso. Naquela madrugada, a dor voltou pior. Gustavo acordou com o estômago queimando, uma pontada tão forte que o fez sentar na cama, ofegante. Foi até o banheiro e quando cuspiu na pia, sentiu o gosto metálico na boca. Olhou para baixo e viu manchas vermelhas na água. Sangue. O coração disparou. Ficou parado por alguns segundos, encarando aquilo, tentando processar. Então, limpou a boca, lavou a pia e voltou para a cama sem dizer nada. Mas Vitória percebeu. Na manhã seguinte, enquanto ele escovava os dentes, notou a toalha manchada no cesto de roupa suja. Pegou o tecido e sentiu o estômago gelar. Gustavo, ele se virou devagar. O que foi? Ela levantou a toalha, o olhar firme. Você tá cuspindo sangue? Ele hesitou por um segundo, depois deu de ombros. Foi só um machucado na gengiva. Vitória apertou os lábios sem acreditar. Você jura que tá bem? Ele respirou fundo, desviando o olhar. Tô. Para de se preocupar à toa. Mas ela sabia que ele estava mentindo. E pela primeira vez, teve medo do que isso significava. Vitória já tinha insistido várias vezes para Gustavo ir ao médico, mas ele sempre arranjava uma desculpa.
É só estresse. Não tenho tempo para isso agora. Eu tô bem. Mas ele não estava bem, e ela sabia. Cada vez mais, pálido, mais magro, com olheiras profundas e aquela expressão cansada o tempo todo. Ele tentava esconder, mas às vezes não conseguia. Vitória já o flagrou apoiado na pia do banheiro, respirando fundo, esperando a tontura passar. Já o viu apertar o estômago no meio de uma conversa, tentando disfarçar a dor. O pior era que ele achava que ela não percebia, até que, uma noite, a verdade bateu de frente com ele. Literalmente. Gustavo estava saindo do escritório quando sentiu tudo girar. Piscou algumas vezes, tentando firmar os pés no chão, mas não deu tempo. O corpo cedeu, e ele caiu ali mesmo, batendo o ombro contra a mesa antes de atingir o chão. Os colegas correram para ajudá-lo. Ele quis levantar na mesma hora, dizer que estava tudo bem, mas a verdade era que mal conseguia respirar. Tudo ao redor parecia abafado, distante. Alguém chamou uma ambulância. E naquele momento, Gustavo percebeu que não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo com ele. No hospital, deitado em uma maca, esperou pelos exames. Vitória chegou pouco depois, desesperada, perguntando o que tinha acontecido. Quando o viu ali, pálido, com um acesso no braço e um monitor apitando ao lado, sentiu um nó na garganta. Ele tentou tranquilizá-la. Foi só uma queda de pressão. Mas ela sabia que era mais do que isso. Sabia há meses. Os médicos demoraram algumas horas para voltar com os primeiros resultados. O médico, um senhor de cabelo grisalho e expressão séria, sentou-se na frente deles. Olhou para Gustavo, depois para Vitória, como quem tentava escolher as palavras certas. Gustavo sentiu um frio na barriga. Encontramos algumas alterações preocupantes nos exames de sangue, começou o médico. Precisamos fazer mais testes, mas já podemos dizer que há algo errado. Vitória segurou a mão do marido, sentindo os dedos dele gelados. Que tipo de errado? Perguntou, com a voz tremendo. O médico respirou fundo antes de responder. Há indícios de um tumor no estômago. Precisamos confirmar com outros exames, mas pode ser algo sério. Por um momento ninguém disse nada. O cérebro de Gustavo parecia ter travado. Tumor. A palavra ecoava na mente dele como um soco. Vitória apertou sua mão com mais força. Mas pode ser outra coisa, né? Pode ser um erro? O médico balançou a cabeça. A gente espera que sim, mas precisamos ser realistas. Os sintomas e os exames indicam um possível câncer. Gustavo sentiu como se tivesse levado um golpe. Olhou para Vitória, esperando ver pânico no rosto dela. Mas o que viu foi dor. Ela já sabia de alguma forma. Sempre soube que algo estava errado, e agora estava ali, ouvindo exatamente o que mais temia. O resto da consulta passou como um borrão. O médico explicava os próximos passos, falava sobre biópsia, tomografia, tratamento. Gustavo ouvia, mas não conseguia processar direito. Ele não era o tipo de pessoa que ficava doente. Sempre foi forte. Sempre trabalhou sem parar. Como aquilo estava acontecendo com ele? Quando saíram do hospital, a noite já tinha caído. Vitória estava em silêncio, e Gustavo também. Os dois entraram no carro sem dizer nada. Ele queria falar alguma coisa, dizer que ficaria tudo bem, mas nem ele mesmo acreditava naquilo. O peso daquela possibilidade o esmagava, porque, pela primeira vez na vida, ele percebeu que talvez não tivesse tempo para consertar os erros que cometeu. E esse pensamento o assustou mais do que qualquer diagnóstico. Vitória passou os dias seguintes tentando processar a notícia da doença de Gustavo. Era como se o mundo tivesse desacelerado, como se tudo ao redor tivesse ficado fora de foco. Ela o observava mais do que nunca. Os olhos fundos, a magreza que parecia aumentar a cada dia, a forma como ele tentava fingir que nada estava acontecendo. Mas ela sabia, e ele também. Não tinham falado sobre isso abertamente desde a consulta, talvez por medo, talvez porque se falassem, se tornaria ainda mais real. Ela decidiu esperar o momento certo para tocar no assunto, para falar sobre os exames que ele ainda precisava fazer, sobre o tratamento. Mas, antes que pudesse, Gustavo a surpreendeu. Chegou em casa mais cedo do que o normal.
algo que não fazia há muito tempo. Vitória estava na cozinha, organizando os armários, quando ouviu o som da porta batendo com força. Vitória, a gente precisa conversar. Ela se virou devagar, estranhando o tom. Ele estava parado ali, na entrada da sala, tenso, inquieto. O coração dela acelerou. O que foi? Gustavo respirou fundo e passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando encontrar coragem para dizer algo difícil. Eu tenho que te contar uma coisa. Vitória sentiu o estômago se revirar. Ela já sabia. Sempre soube, de certa forma. Não tinha provas. Nunca pegou Gustavo no flagra, mas os sinais estavam lá. As chegadas tarde, o celular sempre grudado na mão, o jeito evasivo quando ela perguntava sobre o trabalho. Ela sabia, só não queria admitir. Não queria ouvir da boca dele. Eu tô com outra pessoa. As palavras vieram rápidas, sem rodeios, como se quisesse arrancar o band-aid de uma vez. Vitória sentiu o chão sumir. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Sabia que algo estava errado, mas ouvir aquilo dito em voz alta foi como levar um soco no peito. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Gustavo desviou o olhar, envergonhado. Não queria que fosse assim, mas aconteceu. Eu conheci outra pessoa e... Ele hesitou, como se a próxima parte fosse ainda pior. Ela tá grávida. O mundo de Vitória desmoronou naquele instante. A traição já era dolorosa o suficiente. Mas aquilo era cruel. Ela passou anos tentando engravidar. Passou por exames, por frustrações, por lágrimas escondidas no travesseiro. E agora, o homem que dizia que não estava pronto para ser pai, estava tendo um filho com outra mulher. Ela soltou uma risada curta, amarga. Grávida? Gustavo assentiu, mas continuava sem coragem de encará-la. Vitória cruzou os braços, sentindo as mãos tremendo. Então é isso? Você some, me trata como se eu fosse invisível, e agora aparece aqui para me dizer que vai ser pai? Eu não queria que fosse assim. Não queria? Vitória deu um passo à frente, a voz subindo. E o que você queria, Gustavo? Que eu aceitasse, desse parabéns e ajudasse a montar o quarto do bebê? Ele suspirou, irritado. Eu não tô dizendo isso. Então o que você tá dizendo? Porque sinceramente eu não tô entendendo. Vitória sentiu a garganta queimar, mas se recusava a chorar na frente dele. Gustavo finalmente ergueu os olhos. Eu quero que você saia do apartamento. O silêncio que veio depois disso foi ainda pior do que tudo que ele tinha dito antes. Vitória sentiu o coração parar, por um segundo. O quê? Eu preciso que você saia. Eu preciso resolver minha vida. Eu não posso mais continuar assim. Vitória piscou algumas vezes, tentando absorver o que acabara de ouvir. Ela sempre soube que a relação deles estava desgastada. Sabia que Gustavo já não era o mesmo, que o casamento deles estava em ruínas. Mas nunca, nem nos seus piores pesadelos, imaginou que ele teria coragem de expulsá-la daquela forma. Ela soltou o ar devagar, tentando controlar a fúria que subia pelo seu peito. Então, sem dizer nada, saiu da sala. Gustavo ficou parado ali, sem saber o que esperar. Minutos depois, Vitória voltou com um envelope na mão. Sem expressão, entregou a ele. Eu também tenho algo para te contar. Gustavo pegou o envelope, com uma expressão confusa. Abriu e puxou o papel de dentro. Ao ler, sentiu o estômago afundar. Eram seus novos exames. O rosto dele perdeu a cor. Os olhos se arregalaram. O quê? Vitória deu um passo para trás, como se quisesse manter distância dele. E agora você não precisa mais se preocupar em me tirar daqui. Ela se virou e saiu da sala antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. E naquele momento, soube que nunca mais olharia para ele da mesma forma. Vitória olhou para o apartamento pela última vez. O mesmo lugar onde construiu uma vida ao lado de Gustavo, onde sonharam juntos, onde se apaixonaram. Agora, tudo parecia frio, vazio. As caixas estavam prontas, as malas ao lado da porta.
Ela não levava muita coisa. A verdade é que, depois de tudo o que aconteceu, nada ali tinha mais valor para ela. Nenhuma lembrança, nenhum objeto, nenhum detalhe daquele lugar que um dia chamou de lar. Gustavo estava encostado na parede, de braços cruzados, observando sem dizer nada. Ele queria falar alguma coisa, qualquer coisa que amenizasse o peso daquele momento. Mas não existiam palavras certas para consertar o que ele fez. Quando Vitória entregou os exames naquela noite, ele sentiu um choque percorrer seu corpo. Ela pegou a última mala e respirou fundo. Eu vou mandar alguém buscar o resto depois. Sua voz saiu firme, sem tremor, sem hesitação. Gustavo assentiu, sem coragem de dizer mais nada. Ele queria que ela fosse embora. Pediu para que saísse, mas agora que estava acontecendo, sentiu um nó apertar sua garganta. Vitória caminhou até a porta, mas antes de sair, parou por um instante. Ficou de costas para ele, imóvel. Gustavo prendeu a respiração. Por um segundo, achou que ela fosse se despedir, dizer algo que tornaria tudo um pouco menos cruel. Mas Vitória apenas soltou um suspiro pesado, abriu a porta e saiu. O silêncio que ficou para trás foi ensurdecedor. Gustavo ficou parado ali, olhando para o vazio, tentando entender o que acabara de acontecer. Ele conseguiu o que queria, certo? Vitória estava fora. Ele agora tinha espaço para resolver sua vida com Raquel, para cuidar do filho que estava por vir. Mas então por que sentia esse aperto no peito? Por que parecia que algo dentro dele tinha se partido de um jeito irreversível? Lá fora, Vitória caminhava sem olhar para trás. Cada passo que dava era um esforço para não desmoronar. Ela queria sentir alívio. Queria sentir que estava finalmente livre daquele casamento que já não existia há muito tempo. Mas tudo, o que sentia era um vazio sufocante. Não era só sobre a traição. Não era só sobre o câncer. Era sobre perceber que passou anos lutando por algo que, no fim das contas, nunca foi de verdade. Ela entrou no táxi e deu o endereço de um hotel. Não tinha para onde ir naquela noite. Depois resolveria isso. Depois, pensaria em como recomeçar. Agora, tudo o que queria era um lugar onde pudesse ficar sozinha, sem precisar fingir que estava bem. Gustavo continuou parado no mesmo lugar por minutos. Só se moveu quando viu a mala que Vitória deixou para trás. Abriu-a sem pensar. Como se dentro dela pudesse encontrar alguma explicação para o que estava sentindo. Mas tudo o que viu foram roupas, alguns documentos e uma pequena caixa. Com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Lá dentro, encontrou um par de sapatinhos de bebê, envelhecidos pelo tempo. Ele ficou encarando aquilo por longos segundos antes de perceber o que era. Os olhos se encheram de lágrimas. Era do primeiro bebê, aquele que nunca nasceu. E foi nesse momento que ele percebeu que Vitória nunca o perdoaria e que talvez nem ele mesmo pudesse. Vitória não sabia para onde ir. Quando saiu do apartamento, que dividiu com Gustavo por anos, carregava apenas algumas malas e uma certeza dolorosa. Não tinha mais nada ali. Não era só o casamento que tinha acabado. Era tudo. Seu lar, seus planos, sua ideia de futuro. Pegou um táxi sem destino certo, apenas pediu ao motorista que dirigisse enquanto tentava organizar os próprios pensamentos. Depois de algumas voltas pela cidade, finalmente decidiu ir para um hotel barato. Pelo menos naquela noite, precisava de um canto onde pudesse simplesmente existir sem pensar no amanhã. Na manhã seguinte, Vitória acordou com o celular cheio de mensagens de Natália. Onde você tá? Precisa de ajuda? Não some. Vitória hesitou antes de responder. Nunca foram muito próximas, mas Natália parecia genuinamente preocupada. Depois de algumas trocas de mensagens, aceitou o convite para ir até a casa dela. Não queria conversar, mas precisava de um rosto familiar. Precisava, no fundo, de alguém que simplesmente estivesse ali. Quando chegou, Natália abriu a porta sem cerimônias. Você tá horrível. Vitória soltou um riso seco. Obrigada. A Zi
Duas sentaram na sala, e Vitória finalmente contou tudo. A traição, a gravidez de Raquel, a forma como Gustavo a mandou embora como se ela fosse um problema a ser descartado. Natália ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Vitória terminou, respirou fundo e jogou a cabeça para trás no sofá. E agora? Natália cruzou os braços. Agora você começa do zero. Vitória soltou uma risada sem humor. Fácil assim? Natália deu de ombros. Nada é fácil. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que você não vai se deixar afundar por causa de um homem babaca. Nos dias seguintes, Vitória tentou seguir esse conselho. Com a ajuda de Natália, e João Pedro encontrou um apartamento pequeno para alugar. Não era muito, mas era seu. Pela primeira vez em anos, tinha um espaço só dela. No começo, a solidão foi esmagadora. Estava acostumada a dividir a rotina com alguém, a ouvir o barulho das chaves de Gustavo na porta, o som da TV ligada enquanto ele mexia no celular. Agora, tudo o que tinha era o silêncio. O silêncio e a lembrança de tudo o que deu errado. Para não enlouquecer, mergulhou no trabalho. Conseguiu uma vaga simples em um escritório, nada perto do que fazia antes, mas era o suficiente para pagar as contas. A rotina ajudava a manter a cabeça ocupada, mas à noite, quando chegava em casa e jogava a bolsa no sofá, a realidade batia. Era ali que se sentia mais sozinha. Tentava preencher os vazios com séries, livros, até caminhadas sem rumo pela cidade, mas nada parecia ser suficiente. O que mais doía era saber que, enquanto ela tentava se reconstruir, Gustavo seguia a vida dele. Ou pelo menos era o que imaginava. Tentava não pensar. Tentava não imaginar Raquel ao lado dele, mas a mente traía. Por que ele conseguiu seguir tão rápido, enquanto ela estava ali, tentando juntar os cacos? Sentia raiva, mas mais do que isso, sentia um vazio que não sabia como preencher. Numa noite qualquer, Vitória pegou uma caixa que trouxe do apartamento antigo. Dentro, encontrou fotos do casamento, cartas antigas, lembranças de um passado que agora parecia de outra vida. Sentiu um nó na garganta. Por muito tempo, achou que amor era suficiente para manter duas pessoas juntas. Mas agora entendia que não era. Amor sem respeito, sem lealdade, sem cuidado, não passava de uma ilusão. A dor não sumiu da noite para o dia, mas aos poucos começou a sentir algo diferente. Não era felicidade, não era alívio. Era uma pequena fagulha de força dentro dela, uma certeza de que, mesmo quebrada, ainda existia um caminho à frente, e dessa vez ela seguiria sozinha. Gustavo nunca foi do tipo que aceitava a fraqueza. Sempre gostou de se enxergar como alguém forte, alguém que resolve problemas sem pedir ajuda. Mas agora, sentado no sofá de um apartamento que já não parecia seu, ele mal conseguia levantar sem sentir o corpo falhar. O cansaço era constante. A dor no estômago vinha em ondas que o faziam suar frio. Ele sabia que precisava voltar ao hospital, continuar os exames, começar um tratamento. Mas não tinha energia para isso. Não queria lidar com aquilo agora. Havia coisas mais urgentes. Raquel estava diferente. No início da gravidez, parecia encantada com a ideia de ser mãe. Falava sobre planos, sobre o futuro dos três. Agora, com a barriga crescendo e Gustavo cada vez mais doente, a paciência dela estava se esgotando. Você precisa se cuidar, ela dizia, mas o tom não era de preocupação, era de impaciência, de frustração. Ele sentia que, para ela, ele já não era o mesmo homem de antes. O Gustavo que a fazia rir nos jantares, que a tirava para dançar depois de alguns drinks, agora passava os dias jogado no sofá, sem energia para nada. O trabalho começou a desmoronar. João Pedro, seu sócio, tentava manter as coisas em ordem, mas Gustavo já não conseguia acompanhar o ritmo. Perdia reuniões, esquecia compromissos. Seu telefone tocava sem parar, mas ele simplesmente não tinha forças para atender. Quando João Pedro apareceu no apartamento para conversar, encontrou um Gustavo irreconhecível, abatido, magro, a barba por fazer,
roupas largas no corpo. Cara, você precisa de ajuda, disse, olhando para o amigo com preocupação. Gustavo soltou um riso seco. Eu tô bem, mas ambos sabiam que era mentira. As contas começaram a se acumular. Ele sempre teve controle sobre tudo, mas agora os números pareciam um caos impossível de organizar. O dinheiro ia embora rápido, e Raquel não gostava nada disso. Antes, ela ignorava os sinais, fingia que tudo estava sob controle. Mas quando os problemas financeiros começaram a afetá-la, sua postura mudou. Você disse que ia cuidar da gente. Ela jogou na cara dele uma noite, enquanto lavava a louça com força demais. E eu vou, Gustavo respondeu sem convicção. Ela soltou uma risada irônica. Sério? Porque até agora, tudo o que vejo é você definhando nesse sofá. Foi a primeira vez que ela disse em voz alta algo que ele já sabia. Ele estava definhando. Tempo passou, e Raquel ficou cada vez mais impaciente. Gustavo tentava fingir que não via as mudanças, mas elas estavam lá. O jeito como ela evitava contato visual, como suspirava toda vez que precisava ajudá-lo com algo, como sua voz estava sempre carregada de irritação. Até que uma noite aconteceu. Ele acordou e percebeu que o outro lado da cama estava vazio. Chamou por ela, mas a casa estava em silêncio. Foi até a sala, mas só encontrou um bilhete na mesa. Não dá mais. Eu não nasci para cuidar de ninguém. O bebê é seu filho, mas eu preciso pensar em mim também. Gustavo releu aquelas palavras várias vezes, como se não conseguisse acreditar. Ela o deixou. Assim, sem aviso, sem discussão. Apenas foi embora. Ele olhou ao redor e percebeu que algumas roupas e objetos dela também tinham sumido. Foi até o quarto e viu que algumas gavetas estavam vazias. Raquel não só tinha ido embora. Ela já planejava isso há algum tempo. O nó na garganta veio rápido, mas ele o engoliu. Ele merecia aquilo? Provavelmente. Afinal, foi exatamente o que fez com Vitória. Mas saber disso não tornava a dor menor. Gustavo ficou sentado no sofá por horas, segurando o bilhete que Raquel deixou. A casa estava em silêncio. Um silêncio cortante, sufocante. Ele não sabia o que sentir primeiro. Raiva, tristeza ou puro cansaço. O corpo doía, a cabeça latejava, e a verdade esmagadora estava ali, diante dele. Raquel tinha ido embora. Ele sabia que isso podia acontecer. Via os sinais há semanas, mas nunca imaginou que ela teria coragem de simplesmente desaparecer sem aviso, sem conversa, sem sequer olhar para trás. O pior não era ela ter ido. O pior era o que ela tinha deixado para trás. No berço improvisado no canto do quarto, Nicolas chorava. Gustavo fechou os olhos e pressionou os dedos contra as têmporas. Não conseguia pensar. O choro do bebê ecoava pelo apartamento. Um som agudo, desesperado, como se a criança soubesse que tinha sido deixada para trás. Ele se levantou com dificuldade e caminhou até o quarto. O pequeno estava vermelho, os bracinhos se mexendo, a boca aberta em um grito de fome. Raquel não levou quase nada, mas se deu ao trabalho de deixar uma lata de leite em pó e algumas fraldas sobre a cômoda. Como se isso fosse o suficiente. Como se isso justificasse simplesmente ir embora. Gustavo pegou Nicolas no colo, sem jeito, tentando acalmá-lo. Nunca tinha segurado o filho daquela forma. Na verdade, nunca tinha ficado tanto tempo sozinho com ele. Sempre foi Raquel quem cuidava dessas coisas. Agora, só restava ele. Calma, disse ele, mas o bebê não parava de chorar. Gustavo sentiu o desespero crescendo dentro dele. Ele não sabia o que fazer. Não sabia como aquecer o leite na medida certa, como segurar Nicolas da forma correta, como fazê-lo se acalmar. O cansaço pesava nos ombros, a fraqueza tornava tudo ainda mais difícil. Ele se viu ali, parado no meio do quarto, sozinho, segurando um filho que ele mal conhecia. E pela primeira vez na vida, ele se sentiu completamente impotente. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, conseguiu fazer Nicolas tomar o leite, e aos poucos, o choro foi cessando. O bebê se acomodou em seus braços, ainda soluçando baixinho,
e Gustavo sentiu o peso da situação desabar sobre ele. Estava doente. Não tinha mais uma família. O trabalho estava por um fio. E agora, tinha um bebê nos braços que dependia inteiramente dele. Ele precisava de ajuda. Pegou o celular com os dedos trêmulos e procurou um contato que não ligava há muito tempo. João Pedro. Ele hesitou por um instante, o orgulho brigando com a necessidade. Mas então olhou para Nicolas, tão pequeno, tão indefeso, e soube que não tinha escolha. Respirou fundo e apertou o botão para ligar. A voz do amigo atendeu do outro lado, sonolenta. Gustavo. Ele engoliu seco. Preciso de você. O silêncio do outro lado da linha foi curto, mas carregado de significado. Então, João Pedro respondeu. Onde você tá? Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Gustavo percebeu que não tinha mais ninguém. Ele estava sozinho. E pior do que isso, sabia que tinha sido o único responsável por isso. João Pedro chegou ao apartamento de Gustavo em menos de meia hora. Quando entrou, encontrou o amigo sentado no chão da sala, com Nicolas dormindo no colo. O lugar estava um caos. Mamadeira suja na mesa, fraldas espalhadas, roupas jogadas no sofá. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o estado de Gustavo. Ele parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Olheiras profundas, pele pálida, os olhos perdidos em algum ponto da parede. João Pedro nunca o viu assim. Ela foi embora, Gustavo disse sem levantar a cabeça. A voz saiu fraca, quase um sussurro. João Pedro respirou fundo. Já suspeitava que isso fosse acontecer. Conhecia Raquel o suficiente para saber que ela nunca esteve preparada para ser mãe. Só não imaginava que ela teria coragem de simplesmente largar tudo daquele jeito. Ele olhou para o bebê adormecido nos braços do amigo e sentiu um aperto no peito. Nicolas não tinha culpa de nada. E agora? Perguntou, puxando uma cadeira e se sentando de frente para Gustavo. O silêncio se estendeu por alguns segundos antes da resposta vir, carregada de exaustão. Eu não sei. João Pedro passou as mãos pelo rosto. Não podia negar que sentia um certo alívio em ver Gustavo quebrado daquela forma. Depois de tudo o que ele fez, depois de como destruiu Vitória, era difícil sentir pena. Mas ao mesmo tempo, ali estava ele, doente, falido e sozinho, com um bebê nos braços. E por mais que tivesse raiva, não conseguia simplesmente ignorar a situação. Você precisa de ajuda, João Pedro disse, firme. Gustavo soltou uma risada curta, sem humor. Descobriu isso sozinho? Não fode, Gustavo. Eu tô falando sério. Ele levantou a cabeça, encarando o amigo pela primeira vez naquela noite. Havia algo diferente no olhar dele. Não era orgulho ferido, nem aquela arrogância de sempre. Era medo. Pela primeira vez, Gustavo não estava no controle. E João Pedro sabia o quanto isso o apavorava. Eu não posso cuidar dele sozinho, Gustavo admitiu, a voz falhando. João Pedro olhou para Nicolas, que respirava tranquilamente, alheio a todo o caos ao seu redor. Um bebê tão pequeno e já abandonado pela própria mãe. Ele sentiu um nó na garganta. Não era justo. Nada disso era justo. Você vai ficar na minha casa por um tempo, João Pedro disse de repente. Gustavo arregalou os olhos. O quê? Você não pode ficar aqui sozinho. Não tem condições. E Nicolas precisa de alguém que saiba o que tá fazendo. Gustavo balançou a cabeça. Não quero caridade. Não é caridade, porra. É necessidade. O silêncio se instalou entre eles. Gustavo queria recusar. Queria dizer que daria um jeito. Mas os olhos dele foram até Nicolas. E ele soube que não podia mais tomar decisões só por orgulho. Tá bom. Ele cedeu. Mas é temporário. João Pedro não respondeu. Porque no fundo, sabia que aquilo estava longe de ser temporário. Gustavo sentia o tempo escorrendo por entre os dedos. Cada dia que passava, sua força diminuía e os sintomas ficavam mais intensos. Ele não admitia em voz alta, mas sabia que estava morrendo. A doença avançava rápido,
e os médicos já não escondiam a gravidade da situação. João Pedro fazia o possível para ajudá-lo. Cuidava de Nicolas e organizava as contas. Mas havia algo que ninguém poderia resolver por ele: Vitória. Desde que ela saiu do apartamento, Gustavo não a viu mais, e isso o consumia. Não importava o quanto tentasse ignorar, ela estava ali, presa nos pensamentos dele, na culpa, na saudade, no arrependimento. A primeira vez que falou sobre isso, João Pedro não reagiu bem. Vitória não quer te ver, Gustavo. E sinceramente você tem noção do que fez com ela? Gustavo fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. Ele sabia. Sabia melhor do que ninguém. Mas ao mesmo tempo, sentia que precisava tentar. Eu não quero que ela me perdoe. Só quero vê-la, pelo menos uma vez. João Pedro cruzou os braços, avaliando o amigo. No fundo, ele entendia. Sabia que Vitória era a única coisa que restava na mente de Gustavo, e talvez a única pessoa que ainda importava para ele. Mas será que Vitória queria saber dele? A decisão de procurá-la veio dias depois, quando Gustavo teve sua pior crise. A dor o derrubou no meio da sala, e ele só conseguiu segurar um grito para não assustar Nicolas. João Pedro o levou às pressas para o hospital, e ali, deitado na cama, com o soro preso ao braço, Gustavo percebeu que não tinha mais tempo para hesitar. Me ajuda a falar com ela, pediu, a voz fraca. João Pedro soltou um longo suspiro antes de responder. Eu vou tentar. Mas não prometeu nada. Vitória estava em outro momento da vida. Depois de tanto sofrimento, finalmente começava a se reencontrar. O pedido de João Pedro a pegou de surpresa. Ele quer me ver? Repetiu como se precisasse confirmar. João Pedro assentiu. Ele não tá bem, Vitória. Você sabe o que isso significa. Ela desviou o olhar, sentindo uma mistura de emoções. Uma parte dela queria ignorar. Queria fingir que Gustavo já não existia. Mas outra parte queria um encerramento. Ela levou dias para tomar uma decisão. Pensou em tudo o que passou, em tudo o que sofreu por causa dele. Pensou em como ele destruiu seu coração, em como a traição deixou cicatrizes que talvez nunca sumissem. Mas no fundo, sabia que também havia algo dentro dela que precisava daquela conversa. Quando finalmente respondeu a João Pedro, sua voz saiu baixa, quase hesitante. Onde ele tá? João Pedro não escondeu o alívio. Eu te mando o endereço. No dia do encontro, Vitória sentiu o estômago revirar. Ela nunca imaginou que veria Gustavo assim. Quando entrou no apartamento de João Pedro, encontrou um homem irreconhecível, magro, abatido, olhos fundos e sem brilho. Não havia mais nada daquele Gustavo que ela conheceu um dia. Ele tentou sorrir ao vê-la, mas parecia fraco demais até para isso. Você veio, ele sussurrou. Vitória cruzou os braços, mantendo a postura firme. Diga logo o que quer. Gustavo respirou fundo. Eu não tenho desculpas, Vitória. Não espero perdão. Mas precisava te ver. Precisava dizer que eu me arrependo. Ela sentiu um aperto no peito. Parte dela queria gritar, jogar na cara dele tudo o que sofreu. Mas outra parte só via um homem quebrado. Alguém que já não tinha mais nada além do arrependimento. Isso muda alguma coisa? Perguntou. Gustavo sorriu de leve, cansado. Não, mas talvez ajude você a seguir sem essa sombra. O silêncio entre eles foi longo. Vitória observou Gustavo por um tempo, tentando encontrar em si mesma alguma raiva. Mas não havia mais. Não porque ele não merecesse, mas porque ela já tinha se cansado de sentir. Eu não sei se consigo te perdoar, Gustavo. Ele assentiu, entendendo. Eu só queria que você soubesse que eu nunca deixei de amar você. Só fui um covarde. Vitória fechou os olhos por um instante. Não era mais o que queria ouvir. Era tarde demais para essas palavras. Ela não chorou, não sentiu pena. Apenas suspirou e olhou para ele uma última vez. Adeus, Gustavo. E sem esperar resposta, se virou e saiu. Não olhou para trás. Dessa vez,
Não havia mais nada para segurar. Gustavo ficou ali, sentado, observando a porta se fechar. Ele sabia que nunca mais haveria, mas, de alguma forma, sentia que aquilo era o mais próximo de paz que poderia ter antes do fim. Gustavo passou os dias seguintes esperando uma nova visita de Vitória. Sabia que era ilusão, que aquele encontro tinha sido a despedida dela, mas uma parte dele se recusava a aceitar. Cada vez que ouvia passos no corredor, seu coração acelerava por um segundo, apenas para depois lembrar da verdade. Ela não voltaria, e ele não tinha o direito de pedir isso. João Pedro fazia o que podia para ajudá-lo, mas Gustavo sabia que o fim estava próximo. O câncer avançava rápido, e seu corpo já não obedecia mais. Até respirar parecia uma tarefa difícil. Nicolas era o único motivo pelo qual ainda tentava aguentar. Ele passava horas segurando o bebê no colo, tentando memorizar cada detalhe, cada expressão, cada som que o filho fazia. Às vezes, sussurrava desculpas que Nicolas jamais entenderia. "Você merece um pai melhor", dizia com a voz embargada. Eu queria poder ficar. Mas ele não ficaria. E essa era a pior parte. Saber que deixaria o filho crescer sem ele, sem respostas, sem a chance de consertar nada. Numa noite particularmente difícil, a dor no peito e no estômago se tornaram insuportáveis. João Pedro encontrou Gustavo suando frio, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. "Vamos para o hospital", disse, já pegando as chaves. Gustavo tentou protestar, mas não teve forças. Pela primeira vez, aceitou sem discutir. No caminho, sentiu as luzes da cidade passando rápido demais, como se o mundo estivesse correndo enquanto ele ficava para trás. No hospital, os médicos foram diretos. Ele não tinha mais muito tempo. João Pedro engoliu seco ao ouvir as palavras do doutor, mas Gustavo apenas assentiu. Já sabia. Sempre soube. O que o assustava não era morrer, mas o que ficaria depois dele. "Nicolas vai ficar bem?" perguntou com dificuldade. João Pedro segurou a mão do amigo e assentiu. "Ele vai." E Gustavo acreditou porque precisava acreditar. Os dias no hospital foram um borrão. Medicamentos, máquinas apitando, vozes distantes. Às vezes, ele abria os olhos e via João Pedro sentado na poltrona ao lado, segurando o celular como se esperasse uma ligação. Gustavo sabia de quem ele esperava notícias. Vitória. Mas ela não ligou, não apareceu. E no fundo, ele não podia culpá-la. Na última noite, Gustavo sentiu que era hora. O quarto estava escuro, silencioso, e ele sentia o peso do próprio corpo, como se estivesse afundando. João Pedro segurou sua mão e tentou sorrir. Vitória mandou um recado. Mentiu. Disse que tá torcendo por você. Gustavo fechou os olhos, permitindo-se acreditar, mesmo que fosse uma mentira. E então, sem mais força para lutar, simplesmente soltou o ar e partiu. Vitória recebeu a notícia dias depois. Ela não chorou. Apenas caminhou sem rumo pelas ruas. A cidade parecia barulhenta demais, viva demais, enquanto algo dentro dela finalmente morria de vez. Ela nunca teve a chance de se despedir. Mas talvez nem precisasse. Vitória não foi ao enterro de Gustavo. Sabia que João Pedro esperava que ela fosse, que talvez fosse o certo a se fazer, mas não conseguiu. O corpo dele estava ali, dentro de um caixão, rodeado por pessoas que provavelmente não conheciam a verdade sobre quem ele foi, sobre as escolhas que fez. Ela não queria estar naquele lugar ouvindo discursos vazios sobre o quanto ele era um homem incrível, um bom marido, alguém que deixou saudades. Porque para ela, ele não foi nada disso. Ele foi amor e dor na mesma medida. E agora, tudo o que restava dela era a dor. Nos dias seguintes, Vitória se pegou pensando nele mais do que gostaria, não da forma que imaginava que pensaria quando ele morresse, não com rancor ou mágoa. Pensava em pequenos momentos, no jeito como ele ria das próprias piadas sem graça, no olhar dele quando falava sobre o futuro, antes de tudo desmoronar,
na forma como segurava sua mão nas primeiras noites que passaram juntos. Ela não queria sentir falta dele, mas sentia. O luto veio de um jeito estranho. Não foi o choro desesperado, nem a sensação de perda imediata. Foi uma ausência silenciosa, um vazio difícil de explicar. Por anos, Gustavo ocupou um espaço na vida dela, seja como amor, seja como mágoa. Agora, esse espaço estava ali, mas sem ninguém dentro. Vitória não sabia o que fazer com esse silêncio. A primeira vez que foi até o túmulo dele foi num fim de tarde qualquer. Não planejou, apenas pegou o ônibus e foi. O cemitério estava vazio. O vento soprava devagar entre as árvores. Parou diante da lápide simples, sem flores, sem grandes homenagens. Apenas o nome dele gravado na pedra fria ficou ali, olhando para aquilo, sentindo o peso do que nunca foi dito entre os dois. Eu deveria sentir raiva, sussurrou, como se estivesse falando com ele. Mas no fundo, só sinto tristeza. Fechou os olhos e respirou fundo. Você estragou tudo, e eu deixei. Talvez o maior peso do luto não fosse perder alguém, mas perceber que, no fim, eles nunca tiveram a chance de consertar as coisas. Gustavo morreu sem saber como seria se tivesse feito diferente, e Vitória ficaria para sempre com a dúvida de quem eles poderiam ter sido se ele tivesse escolhido amá-la do jeito certo. Ela ficou ali por um tempo, em silêncio, sem lágrimas. Depois, se virou e foi embora. Dessa vez, sem olhar para trás. João. Pedro nunca imaginou que acabaria cuidando do filho de Gustavo. No começo, achou que seria algo temporário, apenas até encontrarem uma solução melhor. Mas os dias viraram semanas, e ficou claro que Nicolas não tinha mais ninguém. Vitória seguiu com sua vida. Raquel desapareceu sem deixar rastros. E Gustavo se foi. Sobrou apenas ele, um homem que nunca teve filhos. Nunca planejou ser pai, mas que agora tinha uma criança nos braços e uma decisão para tomar. A rotina mudou completamente. No início, João Pedro se viu perdido em um mundo de mamadeiras, choros no meio da noite e fraldas que pareciam se multiplicar. O trabalho ficou em segundo plano. A casa, antes silenciosa, agora era preenchida por pequenos resmungos e brinquedos espalhados pelo chão. Ele não reclamava. Pelo contrário, sentia que, de alguma forma, Nicolas precisava dele. E talvez ele também precisasse de Nicolas. Mas a paz durou pouco. O telefone tocou numa tarde qualquer, e João Pedro sentiu um arrepio ao ver o nome na tela. Raquel. Fazia meses desde que ela desapareceu. Atendeu com cautela. O que você quer? Do outro lado, a voz dela soava fria. Meu filho. Quero ele de volta. João Pedro respirou fundo. Você abandonou o Nicolas, Raquel. Nem se deu ao trabalho de saber se ele estava bem. Ela riu, sem humor. E desde quando isso te dá o direito de ficar com ele? Ele sentiu a raiva crescer, mas manteve a calma. Desde que eu fui o único que ficou. O silêncio veio carregado de tensão. Então, Raquel jogou a cartada final. Vou entrar na justiça. Ele é meu filho, João Pedro, e você não tem nenhum direito sobre ele. A guerra começou ali. João Pedro reuniu tudo o que podia. Provas do abandono, testemunhas, documentos. Consultou advogados, preparou-se para uma batalha que, no fundo, sabia que seria difícil. Raquel, apesar de tudo, ainda era a mãe biológica. E o sistema nem sempre enxergava o óbvio. Mas ele não ia desistir. Não podia. Os meses que se seguiram foram exaustivos. Reuniões com assistentes sociais, audiências intermináveis, perguntas, feitas por estranhos que pareciam mais preocupados com burocracia do que com a criança em questão. João Pedro viu Raquel no tribunal pela primeira vez desde que ela o abandonou. Ela estava bem vestida, sorridente, como se fosse uma mãe exemplar. Mas seus olhos não tinham emoção. Para ela, Nicolas não era um filho. Era um direito. A cada
Depoimento: João Pedro revivia a dor de ver Nicolas ser tratado como um objeto. Ele não entendia o que estava acontecendo, apenas sentia a tensão no ar. No dia da última audiência, João Pedro segurou a mão pequena do menino e sussurrou: "Eu prometo que vou cuidar de você." O juiz entrou na sala. O coração de João Pedro batia acelerado. Então veio a sentença. A guarda de Nicolas permanecerá com João Pedro. As palavras ecoaram como um alívio profundo. Ele olhou para Raquel, esperando alguma reação, mas tudo o que viu foi um olhar vazio antes dela se levantar e sair da sala sem olhar para trás. Ela nunca mais voltou. Raquel saiu do tribunal sem olhar para trás. Seus saltos ecoavam pelo corredor enquanto sua mente girava. Ela tinha perdido. Oficialmente, Nicolas não era mais dela. João Pedro conseguiu o que queria. E no fundo, talvez tenha sido melhor assim. Ela nunca quis ser mãe. Nunca quis carregar aquele peso. Mas perder ainda doía. Ela entrou no carro e acendeu um cigarro, olhando pelo retrovisor. Sentia um misto de raiva e alívio. Durante meses, lutou na justiça por um filho que nunca soube amar de verdade. Mas agora que tudo estava resolvido, uma pergunta a atormentava: o que fazer agora? Não havia mais Gustavo, não havia mais Nicolas. E, se fosse sincera consigo mesma, nunca houve um plano real para a própria vida. Dirigiu, sem rumo por um tempo, tentando ignorar o buraco dentro dela. Parou em um bar qualquer e pediu uma bebida forte. Precisava esquecer. Um homem ao lado puxou conversa, elogiou seu sorriso, perguntou seu nome. Raquel sorriu de volta, aceitou um drink, riu de uma piada qualquer. Mas no fundo, sabia que nada daquilo mudava o fato de que ela estava sozinha. Naquela noite, depois de mais um gole e de risadas vazias, pegou o carro e saiu pelas ruas escuras. A cidade estava molhada pela chuva fina, os faróis refletindo no asfalto. A cabeça girava, não sabia se pelo álcool ou pela raiva. Talvez os dois. A cada curva, sentia o peso da derrota, o gosto amargo da vida que perdeu o controle. Apertou o volante, pisou no acelerador. Por um momento, pensou que talvez não se importasse com o que aconteceria a seguir. O impacto veio rápido. Um farol vermelho ignorado, um caminhão vindo na direção contrária. O som ensurdecedor de metal contra metal, vidro estilhaçando, um grito que nunca chegou a sair completamente. O mundo girou, depois escureceu. A notícia da morte de Raquel chegou no dia seguinte. João Pedro recebeu a ligação enquanto tomava café, Nicolas brincando no tapete da sala. Ele ouviu a voz do policial, absorveu as palavras, mas demorou alguns segundos para reagir. Quando desligou, olhou para o menino que sorria inocente, sem saber que sua mãe biológica já não existia, mas não sentiu alívio nem tristeza, apenas uma estranha sensação de fim. Raquel fez suas escolhas, e agora não havia mais volta. João Pedro sabia que seu casamento com Natália já não era o mesmo havia muito tempo. No começo, os dois tentaram ignorar o óbvio, seguir com a rotina como se nada estivesse mudando. Mas a verdade era que, desde que Nicolas entrou em suas vidas, algo entre eles se quebrou. Natália nunca quis filhos. Sempre deixou claro que não tinha paciência para crianças, que gostava da liberdade, das viagens sem compromisso, das noites silenciosas. E agora, a casa estava cheia de brinquedos espalhados pelo chão, mamadeiras na pia, e um bebê que exigia atenção o tempo todo. No início, Natália tentou se adaptar. Dizia para si mesma que era só uma fase, que logo Nicolas cresceria e as coisas voltariam ao normal. Mas os dias passaram, e a sensação de sufocamento só aumentou. João Pedro, antes sempre disponível para ela, agora vivia cansado, ocupado, demais cuidando de um filho que nem era seu. Ele não percebeu as pequenas mudanças nela. O jeito como suspirava toda vez que via Nicolas chorando, a impaciência nos gestos, a forma como evitava ficar sozinha com o menino. Até que um dia, ela não precisou mais esconder. "Eu não aguento mais", ela disse jogando a bolsa no sofá.
João Pedro levantou os olhos do computador, confuso. Como assim? Natália cruzou os braços, o olhar frio. Isso, essa vida, essa casa, o Nicolas. Ele sentiu um aperto no peito. Ele é só um bebê, Natália. Ela soltou uma risada sem humor. E exatamente por isso eu não quero. Não fui feita para isso. Você sabe. João Pedro ficou em silêncio por um momento. Ele sabia. Sempre soube. Mas por algum motivo, achou que ela ficaria, que aprenderia a amar Nicolas do mesmo jeito que ele aprendeu. Então o que você quer? Perguntou, a voz baixa. Ela respirou fundo. Quero ir embora. As palavras pairaram no ar como um soco. Ele encarou a esposa, procurando alguma hesitação, mas não encontrou. Ela já tinha tomado sua decisão. Ele poderia insistir, pedir, que tentassem mais uma vez, mas para quê? A verdade era que, no fundo, ele também sabia que aquilo não tinha mais conserto. O silêncio foi longo. Natália esperava que ele tentasse argumentar, mas João Pedro apenas assentiu. Se é isso que você quer, tudo bem. Ela pareceu surpresa pela facilidade com que ele aceitou. Mas não havia mais nada a ser dito. Ela pegou a mala que já estava pronta e caminhou até a porta. Antes de sair, hesitou por um instante. Eu amei você, João, mas essa não é a vida que eu quero. Ele segurou o ar por um momento e então soltou devagar. Eu sei. A porta se fechou e, de repente, a casa ficou mais silenciosa do que nunca. João Pedro ficou parado por um tempo, olhando para o espaço vazio onde Natália esteve. Sentia um misto de alívio e tristeza. Era estranho perceber que um ciclo tinha se fechado. Mas, acima de tudo, sentia que tomou a decisão certa. Ele olhou para o sofá e viu Nicolas brincando com um dos brinquedos coloridos. O menino olhou para ele e sorriu, inocente, sem saber que algo tão grande tinha acabado de acontecer. João Pedro sentiu um nó na garganta e, pela primeira vez, teve certeza absoluta de que não precisava de mais nada. Ele ficaria bem. E Nicolas também. Vitória e João Pedro nunca foram próximos. Durante anos, ela o via apenas como o sócio de Gustavo, alguém presente em algumas jantas, reuniões e conversas sobre negócios que nunca lhe interessaram. Mas, depois de tudo o que aconteceu, ele era a única conexão que restava com o passado. E de um jeito inesperado, também com o presente. Foi numa tarde qualquer que ele ligou. Vem ver o Nicolas, disse sem rodeios. Vitória hesitou. Não sabia se queria voltar a esse mundo, se queria encarar de perto tudo o que passou. Mas no fundo, sentia que precisava ir. Quando chegou ao apartamento de João Pedro, foi recebida pelo riso de Nicolas. O menino crescia rápido. Já estava mais esperto, com olhos brilhantes e curiosos. Ele se apoiava no sofá, tentando se equilibrar, e quando a viu, sorriu como se a conhecesse, desde sempre. Vitória sentiu algo aquecer dentro do peito. Ele tá enorme, comentou, e João Pedro sorriu de lado. E cada dia mais arteiro. No começo, as visitas foram esporádicas. Vitória aparecia de vez em quando, sempre com alguma desculpa. Trouxe umas roupas novas para ele, ou queria saber como ele tá. Mas a verdade era que começava a gostar da presença do menino. João Pedro notava. Via como ela o observava, como sorria sem perceber, como parecia mais leve quando segurava Nicolas no colo. Ele não comentava nada, apenas deixava que as coisas acontecessem naturalmente. Com o tempo, Vitória passou a ficar mais. Aos poucos, virou rotina. João Pedro cozinhava enquanto ela brincava com Nicolas. Depois, jantavam juntos. Conversavam sobre coisas banais, como o trabalho dela, os desafios de criar uma criança, os dias difíceis e os momentos bons. Pela primeira vez em muito tempo, Vitória sentia que tinha um lugar onde podia simplesmente existir sem ser consumida pelo passado. Certa noite, enquanto colocavam Nicolas para dormir, João Pedro a observou. Vitória ajeitou o cobertor do menino com cuidado
Depois ficou parada, olhando para ele, como se absorvesse aquele momento. Você ama ele, né? João Pedro perguntou baixinho. Ela sorriu, sem desviar o olhar. Muito. Ele assentiu. Eu sabia. A conexão entre eles foi crescendo sem esforço. Não era algo forçado. Não era um romance impulsivo. Era algo construído com paciência, no tempo certo. João Pedro nunca tentou apressar nada, e Vitória, pela primeira vez, não sentiu que precisava fugir. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, João Pedro quebrou o silêncio. Você já pensou em ficar? Vitória franziu a testa confusa. Ficar como? Ele secou as mãos e se virou para ela. Aqui, com a gente. O coração dela acelerou. Não esperava aquilo. João... Ele sorriu, entendendo a hesitação. Eu não tô pedindo resposta agora. Só queria que soubesse que tem um lugar aqui. Vitória ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para Nicolas dormindo no sofá. O menino que não era seu filho, mas que de alguma forma sentia, como se fosse, talvez, pela primeira vez em muito tempo, estivesse pronta para ficar. Os dias foram passando, e sem que percebesse, Vitória começou a se sentir parte daquela casa. O que antes eram visitas ocasionais, agora eram momentos esperados. Ela já não precisava de desculpas para aparecer. Simplesmente ia. Chegava, pegava Nicolas no colo e ajudava João Pedro na rotina. No começo tentava se convencer de que tudo era apenas por causa do menino, que estava ali porque se apegou a ele. Mas a verdade era que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que pertencia a algum lugar. João Pedro nunca pressionou. Sempre respeitou o espaço dela. Nunca pediu mais do que ela podia dar. Mas era impossível ignorar a conexão que crescia entre eles. Ele via no jeito como Vitória sorria quando Nicolas a chamava de Tia Vi, no olhar que ela lançava para ele quando achava que ele não estava prestando atenção. Não precisavam dizer nada. Ambos sabiam que algo estava mudando. Uma noite, depois de colocar Nicolas para dormir, Vitória ficou na varanda, olhando para o céu. João Pedro apareceu ao lado dela, entregando uma xícara de chá. Ficaram ali, em silêncio por um tempo, aproveitando a tranquilidade rara. O que você está pensando? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Vitória suspirou, mexendo na xícara. Que faz tempo que eu não me sentia assim. Ele franziu a testa. Assim como? Ela olhou para ele e sorriu de leve. Em casa. A resposta pegou João Pedro de surpresa. Mas ele não disse nada. Apenas assentiu, como se aquilo já fosse suficiente. O tempo passou, e o que antes era indefinido começou a tomar forma. Vitória se mudou de vez, sem grandes anúncios, sem um pedido oficial. Apenas aconteceu. Um dia, suas roupas já estavam lá. No outro, seus livros estavam na estante. Quando percebeu, fazia parte daquele lar. Nicolas passou a chamá-la de mãe sem que ninguém precisasse corrigir. E João Pedro a olhava com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Não, houve um momento exato em que se tornaram um casal. Não houve um pedido, uma data marcada. Foi algo natural, como duas peças que finalmente se encaixavam. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, Nicolas dormiu no colo de Vitória. João Pedro a olhou, sorriu e disse baixinho: Acho que encontramos nosso lugar. Ela sorriu de volta, segurando a mão dele. Acho que sim. O passado ainda existia. As cicatrizes ainda estavam ali. Mas pela primeira vez, Vitória não sentia que precisava olhar para trás, porque finalmente tinha algo pelo que olhar para frente. Vitória estava cansada. O corpo pesava mais do que o normal. Os enjoos matinais já não pareciam apenas uma indisposição qualquer. No começo, achou que era estresse, resultado das mudanças na sua vida, da nova rotina com Nicolas e João Pedro. Mas, conforme os dias passavam, os sintomas ficavam mais frequentes. Tonturas, um cansaço que não fazia sentido, um atraso que ela não queria considerar. Não podia ser. Não depois de tudo o que ouviu dos médicos anos atrás.
mas mesmo assim, comprou um teste de farmácia. Só para tirar a dúvida. Quando as 2 listras apareceram na tela, Vitória sentiu o mundo girar. Ficou sentada na cama por vários minutos, olhando para aquele pequeno objeto em suas mãos. Era impossível. Os médicos tinham sido categóricos. As complicações da sua primeira gravidez interrompida tornaram quase nula a chance de ter um filho. Ela já tinha aceitado esse destino, já tinha feito as pazes com essa dor. E agora, de repente, aquele futuro impossível estava bem ali, diante dela. João Pedro percebeu que algo estava diferente. Vitória estava mais distraída, parecia sempre perdida em pensamentos. "Tá tudo bem?" perguntou uma noite enquanto arrumavam a cozinha. Vitória abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Como dizer a ele? Como explicar algo que nem ela conseguia entender? "Eu preciso ir ao médico", disse, desviando o olhar. João Pedro franziu a testa. "Tá se sentindo mal?" Ela hesitou, depois soltou um suspiro. "Acho que estou grávida." O consultório médico parecia mais frio do que o normal. Vitória encarava as paredes brancas, sentindo o coração disparado. O médico entrou, segurando os exames com uma expressão indecifrável. "Bom, Vitória, eu não sei nem como explicar isso." Ela prendeu a respiração. "Explicar o quê?" Ele sorriu de leve. "Você está grávida. E considerando seu histórico, isso é praticamente um milagre." A palavra ecoou na mente dela. Milagre. Algo que ela já tinha desistido de sonhar. Algo que passou anos tentando aceitar que nunca teria. Mas agora, ali, tudo estava mudando. O médico continuou falando, explicando detalhes, dando instruções sobre o pré-natal. Mas Vitória mal conseguia ouvir. Estava processando. Tocou a barriga instintivamente, tentando absorver a realidade do que estava acontecendo. João Pedro estava esperando do lado de fora. Quando Vitória saiu da sala, ele se levantou imediatamente. E então? Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. "É verdade, eu estou grávida." Ele ficou parado por um segundo, absorvendo a notícia. Então, sem hesitar, segurou as mãos dela. "Isso é incrível, Vitória." Ela soltou uma risada nervosa. "É inacreditável." Os dias seguintes foram confusos. Vitória alternava entre felicidade, medo e descrença. Era mesmo possível que a vida tivesse lhe dado essa chance? Passou tanto tempo acreditando que a maternidade nunca seria para ela que agora, diante desse novo futuro, não sabia como reagir. Mas toda vez que fechava os olhos, imaginava aquele pequeno ser crescendo dentro dela. Dessa vez, não havia culpa, não havia dor do passado. Apenas uma nova história começando. Nicholas, ainda pequeno demais para entender completamente, notava a mudança no ar. Tocava a barriga dela com curiosidade e dizia com sua voz inocente: "Bebê?" Vitória ria e assentia. "Sim, meu amor, um bebê." João Pedro observava essa cena com um brilho diferente nos olhos. Para ele, não importava o passado, não importava como chegaram até ali. O que importava era o presente, e o fato de que agora, mais do que nunca, eram uma família. Vitória, depois de tanto tempo achando que estava destinada a viver com as cicatrizes do passado, finalmente entendeu. Algumas histórias terminam, mas outras começam de formas inesperadas. E às vezes, quando tudo parece perdido, a vida nos surpreende com algo que nem sabíamos que precisávamos. E foi assim que ela soube. Estava pronta para esse novo começo. O dia finalmente chegou. Vitória já sentia que seria em breve. O corpo dava sinais, pequenos alertas de que aquele momento estava próximo. Mas, mesmo preparada, quando a primeira contração veio, foi como um choque de realidade. A dor tomou conta, intensa e incontrolável. João Pedro correu para pegar as malas, tentando manter a calma, mas era óbvio que estava tão nervoso quanto ela. "Respira, amor. Só respira." Ele dizia,
mais para si mesmo do que para ela. Vitória segurou sua mão com força. Se você mandar eu respirar de novo, eu juro que te bato. O trajeto até o hospital pareceu uma eternidade. No banco do carro, Vitória fechava os olhos, tentando se concentrar. Cada contração fazia o tempo parecer mais lento, mas ao mesmo tempo, acelerava a chegada do que tanto esperavam. João, Pedro dirigia com uma mão no volante e outra tentando acalmá-la. Já estamos chegando. Mas Vitória não ouvia mais nada. Só queria que tudo passasse logo, que pudesse ver o rosto do seu filho. No hospital, tudo aconteceu rápido demais e, ao mesmo tempo, devagar demais. Enfermeiras andando de um lado para o outro, médicos fazendo perguntas, João Pedro segurando sua mão sem soltar por um segundo. Você consegue, amor, estamos quase lá. Vitória queria responder, mas só conseguia focar na dor, no esforço, na sensação de que o mundo inteiro se resumia àquele momento. E então, entre gritos e lágrimas, ouviu o som que mudaria sua vida para sempre. O choro do bebê. Por um segundo, tudo parou. A sala ficou em silêncio. A respiração de Vitória ficou presa no peito. O médico sorriu e levantou o pequeno ser, enrolado em uma manta. Aqui está seu filho. João Pedro soltou um riso emocionado, os olhos cheios de lágrimas. Vitória estendeu os braços, e quando Samuel foi colocado em seu peito, sentiu um amor tão forte que quase doeu. Aquele era o milagre que nunca imaginou que teria. Samuel chorava, pequeno e frágil, mas Vitória sussurrava palavras doces enquanto o segurava. Oi, meu amor. A mamãe tá aqui. João Pedro se inclinou, beijando a testa dela e depois a do bebê. Ele é perfeito, sussurrou emocionado. Vitória assentiu, sem conseguir parar de olhar para o filho. Aquele momento era tudo o que sempre sonhou, mas que achou que nunca viveria. Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções. Noites sem dormir, trocas de fralda, choros inesperados. Mas nada disso importava. Cada segundo ao lado de Samuel era um presente. Nicolas, curioso, observava tudo com atenção. No começo, parecia confuso com a chegada do irmãozinho, mas logo se acostumou. Tocava o pezinho de Samuel com cuidado e dizia orgulhoso: Meu irmão. João Pedro não escondia a felicidade. Ele se tornou o pilar da família, sempre por perto, sempre atento. Se antes já era um pai incrível para Nicolas, agora, com Samuel, parecia que sua missão na vida estava completa. Vitória o observava com o bebê nos braços e sentia seu coração transbordar. Depois de tudo o que passaram, depois de tantas dores e despedidas, finalmente estavam onde deveriam estar. Numa noite qualquer, Vitória acordou e encontrou João Pedro na poltrona do quarto, segurando Samuel no colo. Ele o balançava devagar, sussurrando algo que Vitória não conseguia ouvir. Ficou apenas observando, em silêncio, absorvendo aquela cena. Quando ele percebeu que ela estava acordada, sorriu. Ele tem o seu nariz. Vitória riu baixinho. E os seus olhos. João Pedro olhou para o bebê e depois para ela. Somos uma família de verdade agora. Vitória se aproximou e encostou a testa na dele. Sempre fomos. O passado ainda existia. As cicatrizes ainda estavam lá. Mas nada disso importava. Mais. Samuel era a prova de que a vida sempre encontra um jeito de surpreender. Vitória, que um dia achou que nunca teria uma segunda chance, agora segurava seu filho nos braços e o amor da sua vida ao seu lado. O novo começo que tanto esperou finalmente havia chegado. Os meses passaram rápido. Samuel crescia forte, saudável, rodeado de amor. Nicolas já não via o irmão como um bebê frágil, mas como seu pequeno parceiro de aventuras. A casa, antes silenciosa, agora era cheia de risadas, brinquedos espalhados pelo chão e vozes chamando por mamãe e papai. A todo momento, João Pedro observava tudo isso com um sentimento que nunca soube nomear antes. Ele, que passou tantos anos focado no trabalho, sem imaginar que sua vida mudaria tanto, agora tinha um lar de verdade. Mas havia algo que ainda não estava completo. Ele
Sabia que amava Vitória desde antes de admitir para si mesmo. Não foi algo planejado, não foi um amor explosivo. Foi um sentimento que cresceu aos poucos, como uma árvore criando raízes profundas. Ele a admirava, a respeitava, e cada dia ao lado dela era uma prova de que estava exatamente onde deveria estar. Mas João Pedro queria mais. Queria que Vitória soubesse que ele não estava ali só por Nicolas, só por Samuel. Ele estava ali por ela. E queria que isso fosse para sempre. Durante semanas, pensou em como faria o pedido. Não queria algo grandioso. Não precisava de um jantar sofisticado ou de um anel escondido na sobremesa. Vitória nunca foi o tipo de mulher que gostava de surpresas exageradas. Ela valorizava momentos reais, aqueles pequenos detalhes do dia a dia que tornavam tudo especial. Foi então que decidiu. Pediria Vitória em casamento do jeito mais simples e sincero possível. Era um domingo tranquilo. O sol iluminava a casa. Nicolas corria pelo quintal com um carrinho de brinquedo, enquanto Vitória tentava fazer Samuel dormir na varanda. João Pedro a observou por um tempo, encantado pela forma como ela balançava o bebê nos braços, murmurando uma música baixinho. Era aquele momento. Era sempre aquele momento. A certeza de que não queria nada além dela, daquela vida que estavam construindo juntos. Ele se aproximou devagar, sentando ao lado dela na espreguiçadeira. Vitória olhou para ele com um sorriso cansado, mas feliz. Ele tá quase dormindo, sussurrou. João Pedro assentiu, observando Samuel respirar devagar. O coração dele acelerou um pouco, mas não havia mais dúvidas. Pegou a mão dela e entrelaçou nos próprios dedos. Vitória. Ela franziu a testa, percebendo a mudança no tom de voz. O que foi? João Pedro respirou fundo. Eu passei tanto tempo achando que nunca teria uma família de verdade. Que meu destino era só trabalhar, viver dia após dia sem nada além disso. E então você apareceu e me mostrou que a vida pode ser mais. Vitória piscou, surpresa. Ele continuou sem soltar a mão dela. Eu amo você. Amo os nossos filhos. Amo essa casa, essa rotina maluca, tudo o que construímos juntos. E eu quero que isso dure para sempre. Vitória sentiu o peito apertar. Seus olhos começaram a marejar. João. Ele sorriu e, sem soltar a mão dela, tirou do bolso uma pequena caixinha. Abriu com calma, revelando um anel simples, delicado, exatamente do jeito que sabia que ela gostaria. Casa comigo? O tempo pareceu parar. Vitória olhou para ele, para o anel, para Samuel dormindo em seu colo. O coração batia acelerado, e uma parte dela quis rir, porque nunca imaginou que sua história terminaria assim. Depois de tudo, depois da dor, das traições, das reviravoltas, a vida a trouxe para aquele momento. Para aquele homem que esteve ao seu lado quando mais precisou. Para aquele amor que nasceu sem pressa, mas com força suficiente para durar para sempre. Ela sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. Sim. João Pedro soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo e sorriu também. Pegou o anel e colocou no dedo dela. Depois segurou seu rosto com delicadeza e a beijou. Não foi um beijo cheio de pressa ou ansiedade. Foi um beijo que selava uma promessa, um futuro, uma vida inteira ao lado um do outro. Do outro lado do quintal, Nicolas olhou para eles e franziu a testa. O que foi, mamãe? Vitória riu, enxugando os olhos. Nada, meu amor. Só estamos felizes. E naquele momento, ela soube que nunca mais precisaria olhar para trás. O casamento de Vitória e João Pedro não foi um grande evento cheio de convidados ou luxos desnecessários. Foi algo simples, íntimo, do jeito que os dois queriam. Na casa onde construíram uma nova história, cercados por poucas pessoas que realmente importavam. Vitória vestia um vestido leve, sem exageros, e João Pedro usava um terno que combinava com o momento. Nada sofisticado, apenas confortável. Mas nada disso importava, porque o que eles tinham ali era real. Nicolas correu pela casa o tempo todo, animado,
contando para todo mundo que agora tinha uma família oficial. Samuel, nos braços de Vitória, brincava com o colar dela, alheio ao significado do dia, mas completamente envolvido pelo amor que pairava no ar. João Pedro não parava de olhar para Vitória, e a cada troca de olhares, um sorriso surgia. Eles não precisavam dizer nada. A felicidade deles estava ali, evidente, sem esforço. Quando o juiz de paz anunciou que agora eram oficialmente marido e mulher, João Pedro segurou Vitória pela cintura e a beijou, sob os olhares emocionados de todos. Vitória fechou os olhos por um segundo, sentindo o momento se gravar em sua memória. Havia um tempo em que achou que nunca mais seria amada, que nunca encontraria alguém que ficasse. Mas ali estava ela, diante de um homem que a escolheu todos os dias, sem hesitação. Os dias que se seguiram foram cheios de rotina, mas era uma rotina que eles amavam. João Pedro saía para o trabalho depois do café da manhã, sempre dando um beijo demorado em Vitória antes de ir. Ela ficava com Samuel durante o dia, enquanto Nicolas ia para a escola. E quando todos voltavam para casa, a bagunça tomava conta. Brincadeiras no quintal, jantares caóticos, risadas espalhadas pelos cômodos. Um dia, enquanto dobrava roupas no quarto, Vitória encontrou um antigo álbum de fotos. Sentou-se na cama e começou a folhear. Lá estavam os momentos felizes do passado com Gustavo, lembranças que por muito tempo trouxeram dor. Mas dessa vez, ela não sentiu peso no peito, apenas gratidão. Aquele passado fez parte de sua história, mas não a definia mais. Agora, ela tinha um novo caminho, um que escolheu com o coração inteiro. João Pedro entrou no quarto e viu o álbum nas mãos dela. Sentou-se ao seu lado sem dizer nada, apenas esperando. Vitória sorriu e fechou o álbum, colocando-o de volta na gaveta. "Não preciso mais disso", disse, olhando para ele. João Pedro pegou sua mão e beijou seus dedos. "E eu não preciso de mais nada além de você." Os anos passaram, e a casa continuou cheia de amor. Nicolas cresceu sabendo que foi escolhido, que teve alguém que lutou por ele quando ninguém mais quis. Samuel teve o exemplo de um pai presente, de um amor que foi construído com respeito e lealdade. E Vitória, depois de tantas quedas, finalmente encontrou o que sempre quis, um lar de verdade. Ela aprendeu que finais felizes não são perfeitos. São construídos dia após dia, com paciência, perdão e amor genuíno. E naquele instante, olhando para sua família, soube que depois de tudo tinha encontrado o seu.